Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a prevenção do câncer de mama. Também conhecido como neoplasia, caracterizado pelo crescimento de células cancerígenas na mama, é uma doença que acomete mais as mulheres. São fatores de risco a idade avançada, exposição prolongada aos hormônios, o excesso de peso, uma história familiar ou de mutação genética, o sedentarismo. Estão também mais propensas a desenvolver a doença por causa da longa exposição aos hormônios femininos, mulheres que não tiveram filhos ou tiveram o primeiro filho após os 35 anos, as que não amamentaram, as que fizeram uso de reposição hormonal, as que menstruaram muito cedo, antes dos 12 anos, e as que entraram mais tarde na menopausa, acima dos 50 anos. Há casos de mulheres que desenvolvem a doença sem apresentar fatores de risco, e quando diagnosticado e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Como prevenir o câncer de mama? Sabemos quais são os principais fatores para aparecimento do câncer de mama? Fica mais fácil dizer o que preciso fazer para se prevenir. Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, importante não só contra o câncer de mama, mas para a nossa saúde como um todo. Essas duas atitudes são essenciais. Ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico pode reduzir em até 28% o risco de câncer de mama. É recomendado ter uma alimentação saudável, evitar os alimentos industrializados como os enlatados e carnes processadas. Assim terá o controle do peso. Também controlará o controle do seu peso. De ter preferências a frutas e verduras e legumes, além de conterem vitaminas e minerais, possuir substâncias antioxidantes que protegem contra vários tipos de câncer. Ou trato do fator que não podemos se esquecer, não é? O não fumar. O não fumar, o cigarro contém cerca de 4.700 substâncias tóxicas que causam sérias doenças. Estima-se de cerca de 30% dos casos de câncer têm o tabagismo como um fator principal. Por isso, se você fuma, precisa tomar uma difícil decisão. Não tenha medo. Peça ajuda a profissionais da saúde. Manter um peso saudável ao longo da vida é uma das grandes formas mais importantes de se proteger contra o câncer. Uma alimentação saudável, além de fornecer nutrientes que protegem contra o câncer, favorece a manutenção do peso saudável. A recomendação é evitar alimentos ultraprocessados, a fazer dos alimentos vegetais como frutas, legumes, verduras, feijões e outros grãos, assim como sementes e castanhas, a base da alimentação. A atividade física também contribui para a manutenção do peso corporal saudável. Para a prática de atividades físicas, não há necessidade de serem aquelas modalidades que demandem a contratação de serviços como academias. Atividades como caminhar tanto no tempo livre quanto no deslocamento, pedalar, dançar, etc., são boas opções. A criação de ambiente que incentiva a alimentação saudável e a prática de atividade física e de exercício ao longo da vida é fundamental no controle do câncer. O aleitamento materno é a primeira ação de alimentação saudável. A amamentação até os 2 anos ou mais, sendo exclusiva até os 6 meses da vida da criança, protege as mães contra o câncer de mama e as crianças contra a obesidade infantil. A partir de 6 meses da criança, deve-se complementar a amamentação conforme a dica sobre alimentação saudável e proteção contra o câncer. Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero a cada 3 anos. As alterações das células do colo do útero são descobertas facilmente no exame preventivo, conhecido também como Papa Nicolau, e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica deste exame. Tão importante quanto fazer o exame é saber o resultado, seguir as orientações médicas e o tratamento indicado. Pessoal, vou falar dicas para prevenir o câncer de mama. Uma delas é a mamografia. Mulheres acima de 40 anos já devem se preocupar mais com o câncer de mama, principalmente se houver algum histórico de caso na família, em parentes de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos e filhos. As mulheres de 50 a 69 anos devem fazer mamografia sempre a cada 2 anos. É importante não deixar de realizar a mamografia nem ultrassom das mamas quando indicado. Também temos que ficar atento em mulheres que precisam de reposição hormonal. É indicado que as mulheres também não abusem da terapia de reposição hormonal. Caso necessite, faça sob orientação e prescrição médica.
Também uma das formas de se prevenir é comer menos gordura saturada e trans. A ingestão excessiva de gordura saturada e trans pode causar diversos males à saúde, incluindo o aumento de risco de desenvolver câncer de mama. Segundo um recente estudo, uma alimentação rica em gordura saturada aumenta 28% do risco da doença. Também devemos evitar a ingestão de bebida alcoólica. Seu consumo em qualquer quantidade ou tipo contribui para o aumento do desenvolvimento do câncer. Além disso, combinado com bebida alcoólica e tabaco, aumenta a possibilidade de surgimento da doença. Bom, hoje nós vamos falar algumas coisas que podemos fazer para evitar o câncer. Uma delas é a autoexposição ao sol. Bom, nós sabemos que o sol é importantíssimo para a nossa saúde, pois ele nos ajuda com a nossa reposição da vitamina D. Mas tem um horário para isso ser feito. Nós devemos tomar sol antes das 10 e depois das 4. Do período das 10 às 4 da tarde, existe uma alta exposição dos raios UV, que é muito prejudicial à nossa pele e pode ocasionar o câncer. Então, se você tem a necessidade de estar na rua ou trabalha na rua durante esse período, nós devemos usar filtro solar com fator acima de 50, chapéus e bonés. Devemos também usar calças compridas e blusas que vão nos proteger dessa radiação. Outra coisa que também devemos evitar no nosso dia a dia e no nosso trabalho são produtos com agentes químicos que são altamente cancerígenos. Outra coisa que nós devemos fazer também é evitar o tabagismo, o alcoolismo e a má alimentação. Bom, em alguns alimentos, ou melhor, em todos os alimentos que nós consumimos, vem todas as especificações desses alimentos. Em alguns nós podemos perceber que nós temos um Tzinho, especificações desses alimentos. Em alguns nós podemos perceber que nós temos um Tzinho, um triângulo com um Tzinho. E ele quer dizer que aquele alimento pode ser cancerígeno. E bom, é claro que a gente não vai conseguir tirar toda essas coisas da nossa vida. Mas se nós conseguirmos diminuir o consumo dessas mesmas, com certeza conseguiremos uma vida mais saudável e talvez a prevenção do câncer. Então, agora eu vou conversar com vocês a respeito do autoexame de mama. Para fazer o autoexame, é necessário você seguir 3 passos principais. O primeiro passo é você se observar na frente do espelho. O segundo passo é você se apalpar debaixo do chuveiro. E o terceiro passo é você se apalpar deitada na cama. É bom lembrar que o autoexame ele não é considerado um exame preventivo do câncer de mama. Porém, ele vai te ajudar a verificar se tem alguma alteração na região da mama. O autoexame ele pode ser feito uma vez por mês, entre o 3º e o 5º dia depois da menstruação, que é quando a sua mama ela está mais flácida e indolor. Agora eu vou mostrar para vocês como deve ser feito esse autoexame. Diante do espelho, você tem que tirar sua roupa, no caso. A primeira coisa que você vai fazer, você vai se observar com os braços abaixados. Depois você vai se observar com os braços levantados. E depois você vai se observar com os braços esticados. Você deve observar nessa etapa a questão de caroço na região, a questão de como está a coloração da sua mama. Você vai observar se tem algum inchaço na região. O segundo autoexame é você se apalpar debaixo do chuveiro. É importante lembrar que o seu corpo deve estar molhado e sua mão tem que estar ensaboada. Debaixo do chuveiro lá, você vai pegar a sua mão e vai colocar atrás da nuca. E você vai apalpar a sua mama em movimentos circulares, em movimento de cima para baixo. É importante também você apalpar debaixo da sua axila. Nesse autoexame você vai tentar identificar se tem algum caroço indolor na região, se tem alguma região dolorida. Você vai identificar a simetria da sua mama, a coloração, questão se tem machucado que antes não tinha e depois começou a surgir. É importante também você apertar suavemente o seu mamilo para verificar se vai ser algum tipo de líquido. O outro autoexame é você se apalpar deitada na cama. O mesmo movimento que você faz debaixo do chuveiro, você vai fazer deitada na cama.
é importante lembrar que aparecendo qualquer sintoma, como caroço indolor, sua mama não está simétrica, a sua mama se tiver dolorida, se tiver saindo algum tipo de líquido do seu mamilo, a coloração da sua mama não está regular, não está como era antes, é importante você procurar um médico especializado. Olá, eu estou aqui para falar com vocês acerca do câncer de mama no homem. O homem pode ter câncer de mama? Sim, só que o percentual é significativamente menor do que em mulheres. É de apenas 1% do total de casos. Quais são os sintomas do câncer de mama no homem? O homem ele apresenta caroço na mama, perto do mamilo. Segundo, há a liberação de líquidos pelos mamilos. Terceiro, a alteração no mamilo. Só que lembrando que os sintomas de câncer de mama no homem são semelhantes ao também em mulheres. Por isso, quando observar alguma alteração na mama, é importante procurar um mastologista para diagnosticar o problema e iniciar o mais rápido possível o tratamento. Por isso, é importante retificar. Ame-se, previna-se e cuide-se.